Fala, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, agora, quarta temporada do nosso Conversas A3. Começou, né? Começou, é proibido desistir, não é não? Isso aí, Então vamos vamos até lá. o fim. Mas sempre pessoas incríveis, sempre pessoas do mercado imobiliário, pessoas que abraçaram a profissão, principalmente pessoas que vislumbram e têm o brilho no olho de fazer acontecer dentro desse mercado que para nós, e a gente acredita assim, que para todos que estão nele de verdade, a gente sente que é um mercado incrível e que é um mercado, de fato, muito promissor, independentemente de qual posição geopolítica que a gente esteja passando meu no Deus. Brasil. Eu ia falar, tem muitos braços, né, essa profissão. E aí a gente tá com um que é bem inovador, né? Uma pessoa que vai falar pra gente desse braço aí mais inovador. Com certeza, até porque o jovem é que traz normalmente a inovação para dentro do mercado. Isso. E quando vem já direcionado, porque a história foi de família, né? Assim, já vem. A gente quer com certeza saber a história, a gente vai compartilhar ela aqui com vocês, a gente também vai saber. Quem que veio hoje aí? E hoje é... A Ana, a Ana Vitória. A Ana Vitória, muito bem-vinda, Ana Vitória. Que bom que você está aqui com a gente, viu? Obrigada. Primeiramente, né, agradeço esse convite, né, de estar participando aqui, é uma honra. E me apresentando, né, eu sou Ana Vitória Frazão, tenho 25 anos, sou engenheira civil, mas o mercado imobiliário é minha maior paixão, né? Assim como eles já apresentaram, eu venho de uma família tradicional do mercado imobiliário já há mais de 40 anos. Então, eu até brinco que o mercado imobiliário, para mim... quando perguntam, né? Você tem quantos anos de experiência? Eu não sei nem dizer essa pergunta. Nasci dentro disso, que eu né? falo que a imobiliária ela é meu berço. Então, desde pequena eu fui criada ali dentro, né? A vivência com o mercado imobiliário foi bem precoce e eu sempre fui muito apaixonada por esse mercado. Então, foi onde eu busquei, né, continuar e permanecer nesse legado familiar. Não, com certeza, assim, a gente não vai ter muita história só porque 25 anos não tem muita história. Oh, meu Deus. Tô brincando, mas assim, vamos lá. Tem alguns cheirando a desafios. leite. Tem desafios, com certeza, a gente vai ver para essa geração aí. Mas, Ana, como é que é? Você nasceu aqui em Goiânia mesmo? Nasci em Goiânia, sou goiana do pé rachado, né? Tá. E desde muito cedo eu sempre tive essa experiência, né, com o mercado imobiliário. Eu até falo que hoje, para mim, o mercado imobiliário eu não vejo como uma profissão, mas para mim é um propósito. E Legal. eu acho que é isso que me inspira a viver e continuar nesse segmento diariamente. Porque eu tenho como inspiração meu pai, né? Então, meu pai começou nesse mercado desde muito cedo e ele sempre foi minha inspiração ali para seguir esse caminho, apesar dele nunca me incentivar, mas eu sempre busquei e vendo, né, a vivência dele, eu sempre me inspirou muito. E algo que sempre me chamou a atenção ali no mercado imobiliário, porque vocês sabem como que é o mercado, né? Ele oscila muito, tem muitos altos e baixos, e meu pai, assim, ele passou por muitas crises, mas algo que sempre me inspirou foi a perseverança dele. Então, aquilo ali sempre me inspirou muito. E foi onde eu busquei seguir o mesmo caminho, né? Então, hoje, eu também não me apresentei direito, né? Eu sou engenheira civil e hoje sou uma das sócias da J. Frazão Negócios Imobiliários aqui de Goiânia. Cara, que massa. Ana, e vamos assim, ó, perguntar, talvez assim, a gente puxar então um pouquinho antes para entender assim, eu não sei se você sabe da história, mas como que o seu pai entrou no mercado? Ele foi o primeiro da família a entrar para começar essa trajetória, para a gente chegar em você, né? Sim, até. com certeza. Então, você sabe como que ele também assim teve o impulso inicial? Ele entrou por uma necessidade ou foi algum convite? Você lembra disso? Na verdade, ele começou vendendo ação de clube. Tá. Aí, na época, ele se destacou muito bem ali vendendo a ação. Vendedor. Aí ele foi chamado para vender lote à prestação. Ele começou na Faisal na época, né? Sim. E aí, ele na Faisal, ele se destacou muito bem. Ele vendia para família, assim, vendia muitos lotes à prestação. Aí, dali, ele já teve um impulso e já criou a própria imobiliária. Ele até falou, comprei uma mesa no prego e uma cadeira e abri a primeira imobiliária, que era do lado do armarinho que meus avós tinham na época. E assim, ele começou. Aí, ele foi começando vendendo lotes à prestação. E aí, logo, já iniciou, né? Ele fundou a Frazão Imóveis na época. E
Sempre assim dentro que da ele área de continuou. loteamento, sempre assim, sempre ele vislumbrou essa questão do parcelamento como algo positivo para o mercado imobiliário. Porque Foi. o lote é isso, isso. né? Sim, sim. Comprar uma Ele parcela. iniciou nessa parte, ele iniciou vendendo lotes à prestação, mas aí depois o mercado ele é amplo, né? E depois ele foi indo para revenda, locação, né? Que hoje é o maior know-how da J. Frazão, que é a locação imobiliária. Uhum. Então, ele iniciou nessa parte de loteamentos, né? Vendendo lotes à prestação, mas hoje a gente atua em tanto venda, revenda, locação. E aí onde veio a Ana Vitória? Porque aí chegou pra engenharia, né? Sim, Que não sim. tá, né, com venda e tudo. E aí, ó? Você vislumbrou que você É. poderia ser engenheira dentro da J. Frazão na época ou não necessariamente? Na verdade, assim, eu sempre quis entrar para imobiliário, eu sempre quis entrar para o mercado imobiliário. Uhum. Mas eu até falo que um complementa o outro, né? Querendo ou não, a construção civil, ela tá dentro do mercado imobiliário. Sem dúvida. Sim. E eu sempre gostei muito dessa parte comercial. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Então, aquilo ali sempre chamou muita atenção. Então, logo quando eu formei, eu já fui ali para dentro da empresa. Aí, na época eu não era sócio, na época era só minha irmã e meu primo, que é o Leonardo. Uhum. E aí, quando eu formei, eu entrei pro quadro societário também da empresa. Aí eu já Você foi abraçada, assim, de uma forma calorosa ou não necessariamente? Vem assim, nossa, vem Lá aqui, vem. lá vem uma novidade aí. Pô. Não, sim, eles super abraçaram. Na época, é igual você falou, né? O sangue novo, ele quer inovar, ele... É isso. Então eu já chega cheguei... mudando e tal. E eu cheguei um pouco assim, né? Quando eu cheguei, eu quis mudar, eu quis fazer o reposicionamento de marca. Cheguei querendo entrar, porque a gente não tinha não tinha rede social. Então, quando eu cheguei, Era mais eu já... tradicional, né? a Sim, imobiliária. sim. Era mais tradicional e não tava ali nas redes sociais. Aí foi quando eu entrei e eu vim com esse reposicionamento de marca, eu vim buscando inovar nessa parte, principalmente das redes sociais, né? E eles super abraçaram. Apoiaram e tudo, mas buscando inovar também com alguns processos ali dentro, né? Na questão do digital. Entendi. E assim, vamos perguntar um pouquinho antes, assim, quando você decidiu pela engenharia. Você chegou a ir para uma obra? Você chegou mesmo. a atuar, trabalhar? Você construiu alguma casa? A gente pode entrar. Levantou algum tijolo aí? Viu alguém levantando algum tijolo na sua supervisão ali? Cheguei na época... Assim, eu não estagiei muito em obra, Aham. mas eu cheguei, sim, eu fiz estágio. Na época foi em órgão público, eu fui para a Getop. Aham. E na época eu sempre fui muito ansiosa, sempre fui muito agitada. Aham. Então, na época, quando eu entrei para a Getop, não tinha muitas obras, né? E aí, na época, eu trabalhava no laboratório de análise de solo. Mas Análise aí tava de solo. Solo. Aham, Solo. tá. Aí, na época, eu tava um pouco parado, não tava tendo muitos processos pra gente fazer lá dentro, aí eu pedi pra ir pra obra. E aí foi onde eu fui pra obra do Oscar Niemeyer, pra reforma do Oscar Cara, Niemeyer. que Aí lá foi a legal. minha primeira experiência. E eu sempre fui muito apaixonada, principalmente na parte de projeto e de arquitetura. Foi algo que eu sempre gostei muito. E aí ali eu tive a primeira experiência assim maior com obra, né? Uhum. E eu gostei bastante. Na época foi uma experiência muito boa. Mas eu sempre gostei da parte comercial. Mas Conflitou assim, aí, né? Mas assim, eu falo que na época foi uma experiência muito boa, porque a engenharia, querendo ou não, por mais que você tenha o projeto de execução, você tem que saber ter tomada de decisão na hora. Porque vão surgindo problemas ali que você tem que resolver na hora. Sem dúvida. E isso me ajudou muito na época que eu tava lá. De ter essa tomada de decisão, saber, tipo assim, às vezes tem um certo... Tem uma linha a ser seguida, mas às vezes você vai ter que quebrar ali e fazer o que tem que ser feito na hora. E essa vivência lá me ajudou a gerir também pessoas, a liderar, né? E aí você tá falando assim, de liderança, mas você tem 25 hoje, então possivelmente você tava com 21, 22 anos, talvez, ali? Foi. Na época. Eu entrei até... Na faculdade eu entrei mais cedo também. Ah. Eu entrei antes de terminar o terceiro ano. Entendi. Então você sempre foi bem precoce, assim, nas coisas que você iniciou. Foi. Entendi. E como que é pra você, Eu tinha assim... uns 20... Nessa época eu tinha acho que 19, 20 por aí. E como que foi, assim, gerenciar, né, no caso,
pessoas mais velhas, sendo que você ainda era considerada, talvez, aos olhos dele, Não. um adolescente, né? Como É. que foi isso pra você? Foi muito desafiador? Sim, na verdade, eu até falo que hoje uma das minhas maiores dores é até essa, né? Porque, querendo ou não, por ser mais nova, tem esse preconceito. Mas, tanto que é algo que eu busco sempre trazer. Por mais que você tenha o conhecimento, mas para você impor autoridade ali é mais difícil. Sim. E isso é até um bloqueio que eu venho travando muito. Mas eu descobri que, na verdade, às vezes tratava muito mais de mim do que verdadeiramente seu era. posicionamento ali em relação a sim. eles, né? E às vezes era muito mais... aquele pensamento era muito mais eu do que na realidade acontecia. E eu nunca enfrentei assim... Eu sempre fui muito respeitada na obra, ele lidava com questão de pedreiros e tudo mais. Sim, Por sim. ser mulher também, a gente enfrenta muito, que é um mercado mais masculino, né? Então eu lidava mais com homens. Sem dúvida. Mas graças a Deus, assim, eu sempre nunca enfrentei alguma Você nunca teve um barreira. Eu dissabor sempre nem nada não, nesse não. Ai, sentido, que né? bom, né? Bom demais. Sempre fui muito respeitada, eles sempre tiveram respeito por mim, sabe? Não, eu acho que é super legal. A gente iniciou bem jovem, né, a Nahara? Assim, a Nahara tinha 16 para 16 17 anos. É. na empresa. Eu tinha 22, talvez, 21, 22, alguma coisa assim. E a gente sentia isso. O que eu vejo que é diferente é que hoje existe, assim, talvez uma abertura para a gente ter redes sociais, pessoas que também tiveram essa vivência e que podem compartilhar do que foi a trajetória deles. Na nossa época, a gente teve que lidar Sim. com a gente mesmo, né? Então, pode ser que, assim, tenha sido a mesma dor, trabalhadas de formas diferentes, que com certeza você tem uma vantagem assim, incrível, porque você tem acesso a tudo, e ainda mais que você é conectada, né? Você Sim. tá levando a rede social. A gente não, a gente teve que desbravar um mercado tradicional que não tinha inovação, É. né? Não tinha essas ideias tech e tal. Agora não, o seu mercado é outro completamente diferente. Mas ainda é um bem pouco difícil, né? Não, tenho certeza. Porque, Sim. querendo ou não, o mercado imobiliário ele ainda é um pouco fechado Sim. com isso. Eu até falo que a pandemia, ela impulsionou muito essa questão. Show. Deu essa abertura, né? Porque o mercado imobiliário ele é mais restrito, né? Tem as panelinhas, vamos pôr assim, sim. né? É um mercado mais tradicional. Com Sim. certeza, ainda mais assim, vindo de uma empresa tradicional, que sim, é bem. assim, vinda de 40 anos, que você falou que tem tem a mais de empresa, né? 40. Tem mais de 40 anos. Ou seja, já estava acostumada com processos. E aí, você vir e mudar esses processos, mesmo sendo sócia, deve ser difícil e desafiador, tanto quanto foi com 20 anos de idade ou 19 anos de idade, liderar aquela turma ali mais velha, não é Sim, isso? Com certeza. Ainda é difícil, né? São os processos que a gente vem passando diariamente. Mas eu acredito também, quando a gente faz ali, vê acontecer, aquilo ali nos inspira e nos traz o combustível, né? Para querer continuar. Mas ainda não é fácil, ainda é difícil. E com ainda enfrenta certeza muitas seus barreiras. sócios também devem ter né, como disse, segurado ali e falado, vamos junto, Sim, gente, né? sim. Isso também Como é eles muito também legal. são novos, vamos dizer assim, minha irmã tem 40 e meu primo também nessa faixa. Então, eles são mais abertos, né? Então, eles abraçaram também essa questão e super apoiam. Ah, que legal. E aí, vocês três que estão à frente hoje, Isso. cada um tem uma definição de área, assim, Eu ia bem perguntar isso específica? também. ou vocês se mesclam nos alinhamentos das áreas? A gente se mescla, Uhum. mas, assim, tem áreas, igual minha irmã, que é a Vanessa, ela fica mais na área do financeiro. Perfeito. E eu e o Leonardo é mais na área comercial. Entendi. Você chegou já a vender também, Ana, ou não? Ficou só nos Ou bastidores. ficou mais É, assim, eu fico mais você nos fica marketing bastidores. e Isso, impulsionando e isso. direcionando Isso, eu fico mais ali. Querendo ou não, você tá Sim. na linha também na venda, né? Sim, Mas faz assim, eu parte fico ali. mais ali nos bastidores. com certeza, assim, você trouxe um posicionamento bacana e até eu te falei, assim, que foi isso que me chamou a atenção, Sim. né? Eu vi você, assim, fez um clipe aí muito show de bola em cima de um L ponto, você chegou a ver? Muito legal aquilo, falei assim, puxa, essa menina vem dominar a cidade aí, vamos conversar com ela que ela com certeza vai trazer coisas boas, né, pra Amém. gente. Com certeza. E aí, assim, o que te levou o impulso desse novo posicionamento? E
E assim, se isso é o que te brilha o olho hoje, como que é que tá assim a sua cabeça nessa visão? Eu acho que é muito em querer mudar também, querer mudar e inovar, que está alinhado um ao outro, né? E quando eu resolvi, né, trazer esse novo reposicionamento, assim, eu falei que eu não atuo na venda diretamente. Sim. Mas você vê os números ali, né? Você isso, acompanha. e também hoje eu atuo juntamente, eu sou licenciada da Neximob, que hoje é uma empresa de inteligência imobiliária. Então, qual que é o nosso foco? É unir, ali ser o intermédio entre a construtora e as imobiliárias, entre incorporadoras e imobiliárias. Então, eu faço essa parte estratégica ali, desde... Tem uma área para ser loteada, para ser incorporada. Então, eu entro com esse know-how de inteligência imobiliária para ver se aquela área ela realmente tem viabilidade para ser incorporada ou não. Tendo essa viabilidade, a gente conecta incorporadoras e construtoras. Ah, que legal. Então, assim, você faz todo o posicionamento e deixa a equipe de venda livre para vender, é isso? Isso, e na parte de lançamento também. Então, a gente monta toda a parte estratégica de vendas, e aí, assim... a gente conecta as imobiliárias, entendeu? Eu faço toda a estruturação do lançamento, análise de mercado, toda essa parte, e aí as imobiliárias que vendem. Mas por trás ali, a gente é meio que o guarda-chuva entre a construtora, a gente fica aqui, o guarda-chuva que conecta imobiliários e corretores. Super legal. E você, assim, viu esse conceito aonde? Como que, assim, que apareceu ele para você? Foi através do Edgar Ueda. Edgar Ueda, nome sim, mas quem que é o Edgar Ele é Ueda? um player também do mercado, ele já atua há uns 20 anos, e foi quando eu conheci eles ano passado. E aí eu resolvi abraçar também esse projeto, e foi onde eu vi ali que eu poderia unir os dois segmentos, que seria a parte da construção civil e a parte comercial, que seria da imobiliária. Aí meu olho brilhou. E aí, nossa, realmente. Melhor dos mundos, né? Aí por isso que até denomino como estrategista imobiliária, entendeu? Porque eu não sou, de fato, uma corretora, mas eu auxilio ali os corretores. Nossa, que legal, Ana. E aí, assim, você, no caso, você se viu fazendo isso, já era a sua vibe, né? Isso, assim, veio pra você, foi como uma luva, assim, que caiu pra você. E como que te despertou o brilho mesmo no olho? Aonde que você conheceu o Edgar Ueda? Assim, eu sempre busquei, como eu gosto muito do mercado imobiliário, então eu sempre busquei conhecimento na área. E foi buscando conhecimento, foi onde eu descobri o Edgar Ueda. Aí ele fez uma imersão ano passado em Florianópolis, aí eu fui nessa imersão, e aí nessa época ele estava lançando, né, essa licenciadora, e aí eu entrei também junto. Ah, que legal. E tem muitas pessoas licenciadas também junto com você ou não? No Brasil? É nacional, né? É nacional, né, nacional. já. Então tem... eu não sei mais ou menos a quantidade exata, mas deve ter uns 50 licenciados no Brasil. Ah, que legal, que legal. E aqui você já conseguiu conquistar o seu primeiro cliente ou ainda não, Ana? Diretamente ainda não. Tá, ok. Mas tá trazendo Então, assim todo isso, sim, né? sim, Tá. já tô trazendo esse começo, esse né? eu venho trazendo esse know-how. É porque esse ano meio que eu ainda tô ali mais com a imobiliária, entendeu? Nessa parte de estruturação da imobiliária e da J Frazão. Porque são dois segmentos diferentes. A J Frazão, que é uma imobiliária tradicional e atua na parte de locação e venda, e a Neximob é uma outra empresa. Seria um braço ali. Aí na Neximob hoje sou só eu. Ah, entendi. Os seus sócios não quiseram entrar também junto, assim, ou não cabia nesse primeiro momento, Não, talvez? no primeiro momento não. Acredito que posteriormente será uma união ali entre os dois. Até hoje porque presta tem serviço, né? Até porque tem sinergia. Sim, sim. E assim, e com relação à imobiliária, então vamos assim, que é onde é a sua atividade hoje, o Sim. seu foco ali. Sim. O que você tem visto, assim, o que você tem trazido de novidades nesse sentido? Você falou das redes sociais, que você abraçou, mas tem alguma coisa que você, assim, se orgulha, que fala assim, nossa, isso foi bacana e que deu um salto gigante? Eu acredito, o que mais mudou, assim, foi a virada de chave, foi quando eu trouxe o reposicionamento de marca, que foi voltar novamente à Frazão, que é um nome muito forte aqui em Goiânia. E depois que a gente trouxe o nome, muitas coisas impulsionaram. Que legal. Ah, que legal. Tinha mudado o nome, no caso? Antes era Moraes Lemos. Foi a Frazão Imóveis. Aí, na época, minhas tias passaram a
ficaram à frente, que uma delas é a mãe do Leonardo, que é o meu primo, que hoje é o meu sócio lá também. E aí, nessa época, ela ficou uns 10 anos como Moraes Lemos, 10, 15 anos. Só que o nome sempre foi a Frazão, as pessoas sempre buscavam como a Frazão. Aí, logo quando eu entrei, uma das coisas foi voltar o nome. Vim com esse reposicionamento. Aí hoje é a J Frazão. Entendi. E todos abraçaram assim de cara ou você também teve algum tipo de embate lá dentro? Não, assim, é aquela questão, né? Um processo não é fácil, mas todos abraçaram. Entenderam. E é isso, né? Eles entenderam o motivo, o porquê. Aí, hoje em dia, eles apoiam. Eles apoiam. E faz quanto tempo? Você já faz um ano, mais 3 ou menos? anos. 3 anos, né? 3 anos que estão ali. Cara, e bacana. Ana, e o que você, assim, vê e vislumbra para o futuro, assim, do mercado imobiliário? Que eu ia falar, porque é isso, né? Você tá mexendo nos números, você tá vendo que é Instagram, que é essas redes sociais. Essa é a novidade do mercado, né? Que novidade que não é nem tão mais. Mas assim, quem não. Hoje em dia. Não é uma novidade, mas também acaba que quem não entrar hoje em dia, eu vejo que vai estar perdendo ali. Porque tem uma demanda muito alta. E hoje é a forma que você é visto, né? Eu tava até no primeiro café com a Ana que a gente fez. A gente conversou muito disso. Porque hoje, querendo ou não, o cartão de visita é o Instagram. Olha só. Hoje é o Instagram. Você não entrega mais. Primeira coisa que você vai buscar a pessoa, você vai pelo Instagram. É muito isso mesmo. Você vai comprar qualquer coisa, deixa eu ver onde que é o Instagram. Uma loja, você vai no Instagram. Então, hoje, o Instagram, ele é a empresa também. Sim. E até como você gere o Instagram, é uma gestão ali, como se fosse uma empresa. É uma empresa, na verdade, de fato. Hoje você se dedica muito ao Instagram. Você considera que quantos % do seu tempo de trabalho seria dedicado à criação de conteúdo para redes sociais? Então, hoje eu tenho uma assessoria de marketing, né? Que me auxilia nisso. Então... Nossa, que chique. Um dia vamos chegar nisso. Mas é porque, querendo ou não dá pra gente ficar ali, né? Você tem que ter Fora que tem que ter sempre a ideia, né? Sempre buscando a novidade. E aí tem que ser na hora tal. Tem tudo isso, né? Algoritmo, não sei o quê. Eu não sei direito eu também não entendo muito, assim. Eu tenho uma assessoria que me ajuda nessa parte. Então, porque não tem como a gente cuidar da empresa, cuidar do Instagram ali, é muita coisa. E você tem que se dedicar. E aí você acha que todo corretor tem que ter? Assim, corretor, sim. O corretor e a imobiliária, né? A imobiliária em si, você pega essa mesma assessoria para também a J Frazão, no caso? Sim. Ou só para você, não, pessoa física? Eu e a J Frazão. É alinhado os dois. Ah, legal. Ana, e agora eu queria saber, assim, ó, no caso, quando que surgiu o Café com Ana? Por que foi o Café com Ana? Vamos descobrir um pouco mais disso, porque eu também achei super legal a ideia, é inovadora, que a gente entende que essas conversas, que são podcasts, né, e tudo, são a vibe do momento. E assim, como que veio isso pra você? Foi um dia que você te despertou ou não? Foi. Acordou e pensou. Conta a história. Foi. Na verdade, é algo que eu venho postergando, né? Eu tinha essa ideia desde o início, quando eu comecei com o Instagram, de convidar pessoas pra gente ter essa troca, né? Na época, eu pensava em algo mais técnico. Então, eu pensei, às vezes, em trazer arquitetos pra gente dar dicas de legal. Projeto, decoração, principalmente voltado para a área de locação. Então, às vezes, a pessoa não pode ali modificar tanto, mas existem circunstâncias que dá para ela deixar ali o imóvel com a cara dela, sem fazer tantas adequações estruturais, sem precisar fazer adequação estrutural, né? Então, no início, eu pensava nisso, mas acabou que foi postergando, não deu certo. E aí, esse ano, eu falei, não, vou começar. Vamos dar início. E aí me veio esse despertar que poderia ser algo muito maior do que eu pensava, sabe? Que eu poderia ser um braço que eu poderia ampliar as pessoas que eu pudesse trazer. E a ideia do Café com a Ana é justamente essa, é a gente ter essa troca de vivência, essa troca de experiência para que a gente possa crescer como pessoas e assim, crescer como profissional também. Porque a ideia ali é justamente essa, é mostrar para as pessoas que, através da dor do outro, através da vivência do outro, ela pode tirar um insight da vida dela. E às vezes é a dor que ela vive. Né? Então, a ideia do Café com a Ana é essa, é trazer essa troca, trazer essas experiências
para que a gente possa crescer, principalmente como pessoas, como ser humano e também como profissional, né? Porque antes de você, eu até falei no início, antes de você se tornar um profissional melhor, você deve se tornar uma pessoa melhor. Então, é essa a ideia do Café com a Ana. Não, e a troca é muito legal mesmo, é o que você falou. E aí vai de todas as áreas? Você falou primeiro era arquitetura, aí não deu certo, assim, né? Não, a ideia é trazer... Agora é geralzão. Assim, nem tanto geral, mas focar desde o empreendedorismo, trazer também um pouco do lado espiritual, que é o que eu trago também um pouco no meu Instagram, né? Mas é isso, buscar trazer também principalmente o mercado imobiliário, né? Então, trazer experiências, vivências de empresários que possam ajudar outras pessoas também. Às vezes, pessoas que até não começaram ou têm aquele medo de começar um negócio, de empreender. Então, poder destravar isso ali nas pessoas, entendeu? Você acha que o mercado imobiliário está atrativo para os jovens hoje em dia, Ana? Assim, você acha que hoje ele é mais atrativo? Porque teve uma época... que não era atrativo, né? A pessoa vinha só por necessidade. Como que a juventude enxerga o mercado imobiliário hoje, na sua visão? Assim, para mim é atrativo. Com certeza. Na sua visão, ela é perfeita. Ele é atrativo. Entendi. Mas eu acredito que sim. Mas depende muito do ponto de vista, né? Como eu vejo que hoje a gente tem uma demanda muito grande por essa questão da tecnologia, então o mercado imobiliário ele está atrelado. Então, eu acho que quem despertar para esse lado, ele vai se destacar. Quem não mostrar, né? Nem quem não se expor, não tem muita chance, assim, você acha? Eu acho que ficou para trás. Tá. Então é dar o passo para dentro da tecnologia, na sua visão. Sim. É isso. Mas hoje as imobiliárias, elas têm ainda assim dificuldade disso, você vê, Ana? Ou você acha que elas já estão pegando... Como você falou, a pandemia ela acelerou bastante, eu né? acredito que a pandemia influenciou nessa visão, entendeu? Nesse despertar. A questão da digitalização de contratos, assinatura digital. Então, foi uma necessidade que deu esse despertar e otimizou um pouco no mercado ali, né? Muitas imobiliárias, nós mesmos da J Frazão, a gente não utilizava. E aí hoje a gente começou a utilizar, não estamos 100%... Mas isso é sua vibe, assim, é você que falou assim, ó, nós vamos assim, por esse caminho, precisa de ir por isso... Não, foi todos, né, que tiveram essa visão. Mas, assim, hoje não é 100% porque envolve fatores externos que ainda influenciam a gente estar ali 100% no digital. Então, no mercado de locação, principalmente. Entendi. Então, a gente não consegue digitalizar muito porque, igual Saneago, Enel, hoje em dia eles não se abrir. Então, assim, como lá na empresa a gente exige que o inquilino ele coloque, transfere para o nome e tudo mais, então, às vezes... Isso desacelera um pouco esse processo. Entendi. Mas aí, assim, você está imprimindo essa velocidade, você tem, junto com essa turma da Neximob, eles também têm, assim, recursos suficientes para também dar insights para a locação? Ou é única e exclusivamente para estratégia imobiliária de venda? Na Neximob... Ele não tem nada a ver com locação e mercado tradicional. Mas o grupo que você se atrela lá, com certeza também existem donos de outras imobiliárias que estão lá dentro, né? Existe essa troca de... Sim. Tem essa troca. É muito bacana. Foi quando eu despertei lá, foi justamente isso, né? Essa troca, essas experiências, né? Que eu poderia aprender também com outras pessoas. E normalmente são pessoas que já têm mais experiência do que eu, né? No mercado. E quando que foi para você ir lá para Florianópolis, né? Assim, como que foi esse despertar, assim, o estralar de dedo? Você viu e você já fazia muitos cursos. Esse te chamou a atenção em qual razão específica, Ana? Porque você já estava na imobiliária? Já estava, mas foi essa questão de querer inovar, de querer buscar um mercado novo. Tá. Um diferencial para o mercado, né? Que eu não via.
E lá você viu assim, e tava todo mundo muito animado. Tava no meio da pandemia isso, não era ainda? Final tava na pandemia ainda. Tava na pandemia, né? Só que foi naquele processo que já tava mais tranquilo ali. Mas e aí? Tava todo mundo animado lá? Você viu assim as pessoas, todo mundo motivado? É porque o Marcos Henrique adora, por isso que ele tá perguntando. Ele adora a inovação, e povo animado, e ir pra cima, eu acho que o mundo é movido pelo brilho no olho das pessoas, sabe? Pela força de vontade, pelo grit, né, que eles falam assim, pelo passion, pela vontade de fazer acontecer. Acho que é isso que move o mundo. Então, eu fico buscando aonde que tá o brilho no olho, o que foi que aconteceu então, ali. É muito legal. Ele, né, a gente vê que você foi atrás de uma empresa para aprender, para trazer inovação. Aí, com isso, eu tô entendendo que aí criou coragem para começar o Café com Ana, porque aí viu a troca de experiência ali, falou, deixa eu trocar aqui também. Isso é muito legal, né? Então, isso vê que é nato mesmo, né? Sim. É de você, isso aí que você quer buscar, quer trazer. Eu sempre fui muito curiosa. Vocês são quantos irmãos, Ana? 2 só. São só 2. É a sua irmã que trabalha na imobiliária e você. Isso, a Vanessa. A Vanessa, né? E primos, assim, muitos primos também. Tudo no ramo. Não. Não? Os únicos que são do ramo somos nós. Né? É mesmo, assim? Então, na família, no mercado imobiliário, somos só nós. Vocês que desbravaram o mercado imobiliário para a família todinha? Foi, meu pai, né? Dando continuidade, Foi, né? dando continuidade ao pai, às tias, né? Isso, meu pai iniciou e aí a gente continuou. Sua mãe chegou a trabalhar junto? Sim, minha mãe é corretora também. Ela é corretora? Ela também, ela adora a profissão? Hoje minha mãe, ela não atua muito, não. Hoje, como nós ficamos mais à frente ali, né? Hoje minha mãe, ela fala que a profissão dela hoje é ser vó. Essa profissão a gente conhece também. A nossa sócia também tem essa profissão. Mas minha mãe, por isso que eu falo, a vivência para mim no mercado imobiliário, ela é dentro de casa. Então, meu pai e minha mãe na área. Então, eu sempre tive aquela vivência ali. Eu até falo que desde eu ia para a escola, era o meu pai pegando, anotando, eu anotando os números da placa para ver o valor. Era muito isso. Era total isso, assim. Não tem logo de imobiliário, então vai. Anota, pega o número. E aquele que aparecia a placa assim, longe, falava, vende-se. Aí você, nossa, tem ali, ó. Aí quando chegava, vende-se laranjinha. Ai, meu Deus. Tinha isso também, acontecia. Engraçado. Mas que divertido. Você fala, quanto que dá esse móvel? Que móvel? Ai, meu Deus. Mas, Ana, e aí, assim, você chegou a ter experiências, assim, ou você lembra de experiências aonde não estava bom o mercado e passou todo mundo, assim, um perrengue muito grande, e isso te marcou em alguma posição? Ou você não lembra de coisas nesse sentido? Não, sim. Igual eu falei, né? Meu pai, ele passou por muitas crises, né? Então, eu acredito que até às vezes, vendo essa dor, aquilo ali também serviu de impulso para mim. Olha só. Então, de querer fazer diferente, de querer buscar a mudança, entendeu? Isso que para mim serve de inspiração, de querer fazer diferente, de dar um futuro melhor para minha família. Isso não te desmotivou, assim, foi o contrário, então, não, foi de impulso. Por isso que eu iniciei falando que hoje o mercado imobiliário para mim, eu não vejo como uma profissão, mas como um propósito. Porque quando eu passo por os desafios, dificuldades, eu lembro do porquê que eu tô fazendo isso, entendeu? Do legado familiar que eu carrego ali. Então, é isso que me dá combustível, é aquilo ali que me fortalece, me levanta e eu entender, vou fazer isso por causa desse propósito. Porque eu tenho um propósito ali com relação a isso. Cara, que massa. Não poderia ser diferente, realmente. Porque aí vem, né? Sim. Ana, e assim, claro que a gente não poderia também deixar de falar, assim, que você tem uma ação social. Né? Que você, assim, fundou, não sei se você é uma das fundadoras, um grupo de ação social. Como que foi isso? Qual que foi também esse estímulo que você teve? Conta pra gente um pouco nisso. Eu acho que eu sempre, desde pequena também, eu sempre gostei, né, de fazer a ação social, também por influência da minha família, minha mãe sempre ajudou muito, a pestalose, sabe? Sim. Então, eu tive uma irmã que era deficiente, ela tinha paralisia cerebral, e aí ela faleceu com 13, 14 anos. Nossa, que triste. E aí aquilo ali, eu sempre gostei muito de
Aí, como a minha mãe fez parte da diretoria da Pessalozzi, ajudava pessoas deficientes, lá em casa a gente sempre cedeu para eles fazerem festa 2 vezes no ano, eles iam. Então, desde pequenininha também eu tinha essa vivência. E foi algo que sempre brilhou os meus olhos, sabe? Eu sempre busquei ajudar as pessoas também, sempre gostei disso, porque eu acredito que é o sentido da vida, né? Se você ali não busca também ajudar outras pessoas, não tem sentido o que você vai deixar, né? O legado que você deixa. E aí a Casa Ágape, quando ela surgiu, na verdade a ideia da Casa Ágape era ser um grupo de partilha entre amigos. Então, quando a gente iniciou, era para ser um grupo de partilha, onde a gente pudesse partilhar ali a palavra, o evangelho, né? Então, só que desde o primeiro encontro, o grupo já teve uma proporção muito grande. Que legal. E aí a ideia era a gente fazer... A gente reunir, né? Juntamos entre os amigos, ter esse grupo de partilha, e uma vez no mês a gente buscava fazer uma ação social. Só que aí logo veio a pandemia. O grupo ele iniciou em 2019, em outubro. A gente até fez 3 anos agora da Casa Ágape. Então, o grupo iniciou em outubro. Quando foi em 2020, entrou a pandemia. E aí a gente, nossa, e agora, né? Como é que... O que a gente vai fazer? dar Como a gente vai ajudar? continuidade. Aí foi onde a gente teve o despertar de ajudar moradores de rua. A gente pensou, nossa, como que eles vão ficar nessa situação, né? Na pandemia. E aí, nessa época, a gente foi buscar grupos que já faziam esse trabalho. A gente fez um movimento para arrecadar, né? Doações para ajudar. Aí a gente ajudou um grupo aqui em Goiânia. E aí, logo, a gente estava procurando até uma paróquia para a gente vincular. Foi onde a gente vinculou a São Pedro Apóstolo, que é uma paróquia perto lá de casa. E aí a paróquia estava começando uma pastoral social que era para ajudar moradores de rua. Aí Contou com a ideia. foi. Aí a gente já abraçou aquela causa. E aí, assim, iniciou. Aí hoje o grupo, né, ele acontece toda segunda-feira, onde a gente busca ajudar os moradores. A gente leva em média de 80 a 100 marmitas para os moradores de rua. Só que o nosso foco principal ali não é tanto levar o alimento físico, mas a gente fala que é o alimento da alma, que é através da evangelização, através desse amor, que é esse amor ágape, que chama, o grupo chama Casa Ágape, né? Então, nosso foco hoje é esse. Aí hoje vai fazer 2 anos e meio que a gente está nas ruas, né? Toda segunda-feira. E uma vez no mês a gente faz um grupo de oração, que é onde a gente foca em, que é para abastecer no espírito, né? Que é onde a gente se abastece para poder levar esse amor. Muito lindo. Olha que lindo, assim, tipo, que ação social incrível. E é tão engraçado que, às vezes, é aquela questão, né, de você estar disposto, né? Hoje em dia, o grupo, ele tomou uma proporção tão grande que hoje ele está se tornando uma associação. A gente está nesse projeto agora, que a Casa Ágape vai virar uma associação. Olha só, tem que ter muita energia Tem, para cuidar de tem todas mesmo. essas frentes aí, viu, Ana? Ainda bem que é nova, ainda tem muito pela frente. Bom demais. Energia boa, o brilho no olho tá aí, com certeza. Porque é isso que realmente faz o mundo acontecer. Com Né? certeza. São essas boas ideias, ideias que contribuem, e mais do que isso, ideias que têm propósito e que representam quem você é de verdade. Sim, com certeza. Muito show, muito show. História linda a sua mesmo. Obrigada. Então, assim, parabéns por tudo. Obrigado e gratidão por você partilhar aqui com a gente. A gente deseja muito sucesso. Com certeza a gente vai estar acompanhando nas redes sociais. Vamos. Assim, tipo, sempre junto, né? O mercado imobiliário é a nossa casa. Sim. O mercado imobiliário é querido por todos nós. E vamos lá, avante. Gratidão mais uma vez. Obrigada, né? Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, né, de estar aqui. E já deixando o convite para o Café com a Ana também. Show demais. Show Para demais. participar com a gente, para a gente ter essa troca, né? Para vocês contarem a história de vocês e a gente partilhar. Acho que é essa troca que faz acontecer, né? Então, às vezes não é... As pessoas até olham às vezes como concorrência, não é. Acho que a gente pode aprender muito mais com o outro. Exatamente. Em verdade, a gente sabe que dá tanto trabalho para fazer que quando a gente descobre isso, você não tem nem por que não compartilhar. Fala assim, Sim. olha, tá aqui. Mas porque você sabe que o trabalho de verdade ele é feito no dia a dia. E de nada adianta as pessoas saberem, mas não acionarem. Sim, com Né? certeza. Então é a ação que faz o mundo girar. É a Com ação que certeza. faz acontecer. Com Então é isso daí. Show demais. Ana, talvez assim, ó, só mais uma última pergunta, assim. Se você pudesse dar uma dica para as pessoas, assim, que estão jovens ainda, estão saindo ali da faculdade e ainda pode ser que não tenha descoberto o caminho, assim como você já tinha o caminho basicamente trilhado dentro de você, porque você era inspirado pelos seus pais ali, Sim, né? sim.
Mas o que você assim poderia dar de dica para as pessoas, para elas também seguirem o propósito, conseguirem ter esse brilho no olho, se realizarem dentro do que elas escolherem? Eu acredito que seja muito isso. É você alinhar, buscar algo que esteja alinhado ao seu propósito. Porque aí tudo faz a diferença. E aí você entende o porquê que você faz aquilo ali. E estar sempre disposto e aberto. E se entregar, de verdade, verdadeiramente, né? Porque, às vezes, o processo ele é doloroso. Mas tem uma frase que eu sempre falo, é só chega ao sucesso quem suporta o processo. Então, é confiar em você, acreditar e alinhar sempre ao seu propósito, o seu trabalho e o seu propósito. Porque aí sim você tem um motivo para você acordar todos os dias e fazer aquilo ali. Show de bola, hein? Ana Vitória, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bom, pessoal. Curte aí, inscreve no canal, porque vale a pena, né? Vale a pena. Com certeza. São pessoas incríveis que a gente tem aqui sempre e vamos lá, para melhorar o mundo, a gente precisa estar junto de pessoas boas também. Isso aí. Obrigada. Um abraço e a gente se fala.